pessoal, eu sou Jaqueline, esse é o canal Estante Alado. Hoje eu estou de volta para falar sobre as melhores leituras que eu fiz no ano de 2016. Eu fiz leituras maravilhosas, mais de 100 livros e quase que 50% foram livros excelentes. Já fiz um vídeo de melhores leituras do ano, de livros não ficção, vou deixar aqui nos cards e linkado aqui embaixo para quem quiser conferir. Fiz também uma tag que eu falei um pouquinho sobre livros que eu amei, outros nem tanto assim, é a tag Livros e Lições, vou deixar também os cards aqui e linkado aqui embaixo para quem quiser conferir. Mas eis que agora eu vou falar sobre os melhores livros ficção que eu li no ano de 2016 e foram leituras maravilhosas, recomendo todos, sem exceção. Vou começar com o primeiro livro, não está em ordem de preferência, tá? Só para esclarecer, está em ordem de tamanho. E esse livro aqui, o primeiro que eu vou mostrar para vocês, inclusive foi a minha primeira leitura em janeiro de 2016. Eu peguei um pouquinho de dezembro de 2015 e arrastei para janeiro. E foi uma leitura excelente, que é o livro Ana Karenina, do Tolstói. Esse livro aqui é da editora Itatiaia, né, essa edição aqui. Gente, mas que leitura maravilhosa, foi meu primeiro contato com o Tolstói e foi assim incrível, eu amei mesmo esse livro. A Ana Karenina é a personagem principal, o assunto aqui tratado é o adultério, mas ela pra mim foi totalmente coadjuvante, porque o personagem principal aqui, pra mim, foi o Levin, ou Levin, não sei como é que se pronuncia o nome dele, mas ele é o personagem da minha vida, ele ficou marcado, foi um dos personagens que mais assim eu lembrava durante o ano. Muito bom mesmo a história, porque tem a história da Ana Karenina e tem outros núcleos, né? E, gente, leiam, vale muito a pena, foi uma leitura assim que me marcou mesmo. Uma outra leitura que me marcou foi a minha última, que tá a minha primeira leitura de 2016 e minha última leitura de 2016, que é Crime e Castigo, do Dostoiévski. Gente, Dostoiévski não decepciona, mais uma vez, fiquei encantada com a escrita dele. E aqui vai contar a história do Raskolnikov. Ele cometeu crime, como esse crime ficou marcado, como o peso de um crime... só quem cometeu pode saber isso, mas assim, a gente sente aquela angústia. E foi um livro assim maravilhoso, os personagens secundários também muito bem apresentados, muito bem elaborados. Eu apaixonei por essa escrita mais uma vez e está entre os melhores do ano, não poderia deixar de estar. Um outro livro que me marcou nesse ano foi o Livro dos Negros, do Lawrence Hill, que vai contar a história da Animata. A Animata, ela morava na África, ela foi sequestrada ainda menina e foi escrava na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, e conta a vida dela, aquela coisa ruim de escravidão, mas assim, é tão profundo, tem partes aqui também verídicas, como a Revolução Inglesa, né? Revolução Inglesa não, Revolução Americana. E, gente, amei. Se vocês puderem ler também, leiam, que vale a pena. Um outro livro que me marcou assim, eu nunca vi ninguém falando sobre ele. E, gente, eu vi a sinopse na livraria e fiquei encantada. Depois eu comprei esse livro pelo site. E não foi, assim, decepcionante, muito pelo contrário. Eu apaixonei. Gente, leiam esse livro. Uma inscrita aqui, depois que eu fiz falei no vídeo sobre ele, falou que leu e gostou muito e agradeceu pela indicação. Mas é porque é muito bom, gente. O livro é Um Homem Chamado Ove, do Frederic Backman, que vai contar a história do Ove. O Ove é um senhor já, ele quer suicidar, ele é um homem que tem angústias e ele é muito engraçado ao mesmo tempo porque ele é rabugento, mas toda vez que ele tenta uma forma de suicídio acontece alguma coisa, a vizinhança dele não deixa, aparece do nada, acontece alguma coisa para atrapalhar. Mas é tão bom porque ele é aquele personagem rabugento, chato. Você ri de tão chato que ele é engraçado. Mas ao mesmo tempo ele tem uma história triste, uma história de vida que é marcante. Então assim, foi muito boa a leitura. Eu me emocionei muito com esse livro, achei muito divertida. É uma leitura divertida, mas tem seus pontos, como eu disse, que é um pouco dramáticos, mas vale a pena. Leia porque vale a pena. Um outro livro que eu gostei muito, mas muito mesmo, que eu li no e-book, né, comprei por engano aí, e aí tive que comprar depois o livro físico, queria ter na minha estante, Anne de Green Gables, não sei se é assim que fala, viu gente, da L.M. Montgomery. Esse livro, gente, é uma fofura, vai contar a história da Anne, olha a capa também, ela é linda. Aqui tá celebrando 100 anos de Green Gables, deve ser um livro de
como eu posso dizer, um clássico, né, infanto-juvenil. Vai contar a história da Anne. A Anne é uma órfã e ela, por acaso, a vida dela se transforma quando ela vai pra Green Gable, que é tipo uma fazenda, né, uma fazenda, uma chácara, alguma coisa assim. Ela acaba sendo adotada por 2 irmãos. Gente, uma fofura. Lá no Canadá, a história se passa no Canadá. Muito legal, muito bom mesmo. E eu sei que tem continuação, mas infelizmente no Brasil não foi publicado, eu acho que não tem. Mas, assim, a história se fecha aqui, dá pra você ler e fechar a história numa boa, que é muito bom. Recomendo. Leitura infanto-juvenil da melhor qualidade. Um outro livro que me marcou, essa leitura gostosa, fluida, gostosa mesmo, meio poética até, é A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata, da Mary Ann Schaffer e Annie Burroughs. Não sei se é assim que fala também, mas esse livro é uma doçura, vai contar a história de uma mulher, acho que é Elizabeth o nome dela, não, é Juliette. A Juliette, ela encontra um livro, ela é uma escritora, ela é uma moça solteira, mas assim, super independente, e aí ela encontra um livro, e dentro do livro, não, ela pega um livro para ler e ela encontra uma carta endereçada de uma pessoa, de uma ilha. E ela começa a se corresponder com essa pessoa e começa a corresponder com toda a ilha. E é lindo, gente, é uma doçura. Isso se passa depois da Segunda Guerra e ao mesmo tempo tem uma história triste aí, mas é muito bom, muito bom. O livro é todo epistolar, por meio de cartas, muito bom mesmo, recomendadíssimo, leitura excelente. Um outro livro que eu li no ano de 2016 que eu gostei muito, mas muito mesmo, foi O Último Dia de um Condenado, do Victor Hugo. É o segundo livro que eu leio do Victor Hugo, eu só tinha lido Os Miseráveis e apaixonei, é claro. E esse livro aqui vai contar a história de um homem que foi condenado à pena de morte, né? E aí ele conta os passos dele até esse dia, esse fatídico dia, né? Ele foi preso, não conta aqui o nome da pessoa, mas assim, você consegue sentir a angústia, não a angústia, o lado humano dessa pessoa, mesmo sendo condenado à morte, ele traça esses dias, né? A angústia mesmo que ele vai passando até o dia da forca ou guilhotina, eu já até esqueci, eu acho que é guilhotina. Mas assim, muito bom mesmo, Victor Hugo, quero ler muito mais coisas dele, porque que sensibilidade, é um livro muito sensível. Eu até comentei quando eu falei sobre ele que a minha monografia na época de faculdade, que eu estava terminando a faculdade, era sobre pena de morte. Eu queria muito ter lido esse livro, eu acho que ia acrescentar muito e ia enriquecer a minha monografia. Infelizmente eu não conhecia, mas nunca é tarde para conhecer o Victor Hugo, né? A escrita do Victor Hugo, muito bom mesmo. Um outro livro que me marcou muito também foi o livro Fora de Mim, da Sharon M. Draper. Esse livro aqui vai contar a história da Melody, uma garota que ela tem paralisia cerebral, e o livro é todo narrado como a gente estivesse na mente dela. E ela é uma garota super inteligente, só que ela não consegue comunicar com o mundo externo, né? E, gente, é uma delícia esse livro mesmo. A gente consegue sentir o que a Melody sente, consegue se colocar no lado do outro, no lugar do outro, né? E essa menina é uma menina brilhante, ela consegue ir pra escola e ela, assim, tem um momento do livro que ela dá um tapa de luva nos colegas. É uma coisa linda. Adorei essa escrita aqui, essa história. Recomendo pra todo mundo. Vale muito a pena. Ele é estilo o livro Extraordinário, mas é muito bom também. Como Extraordinário é muito bom. Um outro livro também que eu apaixonei pela escrita, conheci esse autor esse ano, é o livro Aos 7 aos 40, do João Anzanello Carrascosa. Maravilhoso, eu li também o Caderno de um Ausente, mas esse aqui foi o que mais me marcou. E fora que esse livro é lindo, gente, ele é todo verde. E vai contar a história de um homem que ele narra a vida dele com 7 anos, as coisas de criança, né, da infância, e a fase dele adulta, né, já aos 40 anos, as dificuldades de ser adulto, alguns problemas familiares, e assim, adorável, né, é uma escrita também meio poética, e é interessante que quando ele está falando com 7 anos em cima, né, os parágrafos são para cima, e quando ele está falando aos 40 é para baixo. Eu acho que é isso mesmo, eu acho que é 7 em cima, 40 embaixo, deve ser. Mas assim, tem essa divisória pra gente perceber o momento que ele está falando. Muito bom, recomendadíssimo também. Quero ler muito mais coisas do Anzanello Carrascosa porque valeu muito a pena.
Um outro livro que me marcou também foi o livro A Montanha, o Menino no Alto da Montanha, do John Boyne. E, gente, mais uma vez, o John Boyne esteve presente nos melhores do ano em 2014, acho que é em 2014, agora em 2016 novamente. Maravilhosa escrita, é um dos meus autores, mesmo lendo 2 livros dele, já é um dos os autores mais, assim, meus preferidos. Tá difícil de falar, viu, gente? Desculpa. Mas é um dos meus autores preferidos já. Quero ler também muita coisa dele. E esse aqui vai contar a história de um garoto que ele é filho de um alemão que passou pela Primeira Guerra, ele tem problemas psicológicos, problemas com álcool. E uma mãe que é francesa. Em determinado momento ele perde os pais e se vê sozinho, entre aspas, né? E até que o caráter dele é moldado por um ícone da Segunda Guerra Mundial. E, gente, maravilhoso, maravilhoso. Eu amei esse livro. Leiam, leiam, leiam. É uma leitura bem fininha, né? Um livro fininho, de leitura rápida, fácil, fluida. Muito bom. Recomendadíssimo também. Aliás, todos são recomendadíssimos, né? E li também, esse aqui também, apaixonante também, é o livro Grandes Esperanças, do Charles Dickens. Não podia deixar de colocar aqui. Maravilhoso, livro maravilhoso mesmo. Vai contar a história do Pip. O Pip é um garoto que é criado pela irmã e pelo marido da irmã, que é o Joey. Joey também é um dos meus personagens favoritos. O Levin do Ana Karenina e o Joey dos Grandes Esperanças são os meus personagens favoritos de 2016 e com certeza vou carregar eles pro resto da minha vida, porque são maravilhosos. E aqui o Pip, ele é criado por eles, como eu disse, e a vida dele é marcada por 2 acontecimentos. Um é que ele encontra um condenado que fugiu da prisão no pântano, ele encontra com ele no pântano. E um outro momento que uma senhora muito rica chama ele para frequentar a casa dela, né? E esses 2 momentos marcam a vida dele até o resto da vida dele, até ele ficar adulto. Maravilhoso, maravilhoso, apaixonante mesmo. Também é o 2º livro que eu leio do Dickens e apaixonei, quero ler também outras coisas dele. Vale super a pena. Pena que a minha capa não é das mais bonitas, mas vale muito a pena ler. E por fim, no caso aqui é um plus, né? Um plus que eu queria mesmo marcar, fechar com chave de ouro o ano de 2016, com um mangá que me acompanhou não só em 2016, como também acho que 2015, acho que eu comecei a ler em 2015 a série e terminei em 2016, que é Gen Pés Descalços. Esse aqui é o volume 10, mas eu li acho que 3 volumes esse ano, acho que o 9, 10 e o 8, 9 e 10 eu acho. Ou os 2, não sei, não tenho certeza. Mas esse mangá é maravilhoso, é contar a história do Gen, que viveu aquele momento, né, da bomba em Hiroshima, e conta a história dele, a trajetória dele com os amigos, com a família e com toda a comunidade que estava presente naquele momento, como aquele resultado daquela bomba foi super negativo, mas eles tentam superar esses acontecimentos. Maravilhoso mangá, são 10 volumes, vale super a pena mesmo. Eu recomendo, se você quer começar a ler o mangá, pode ler Gen, que eu acho que você vai gostar. Se você gosta principalmente de histórias baseadas em fatos reais, né? Eu acho que você vai gostar muito dele. Então, pessoal, fechou. Esses são os 12 melhores de 2016. Espero muito que vocês tenham gostado. Me contem quais foram as suas melhores leituras de 2016. Eu estou super interessada em saber. Se você gostou, dê um joinha. Se é novo por aqui, se inscreva para receber novos vídeos. Beijo grande para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!